Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Considere a mistura gasosa em equilíbrio a 450 graus Celsius contida em um recipiente de 1 litro. Então, ótimo. Então, se tiver mols, né, quantidade de mols nesse exercício, a gente pode sempre calcular como mol por litro aquela quantidade que for adicionada, tá? Porque o recipiente é de 1 litro, a gente não precisa ficar calculando concentração. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, H2 mais I2 formando 2 de HI. Então, gás hidrogênio mais gás iodo formando iodeto de hidrogênio, tá bom? No instante T, o sistema sofreu uma perturbação que conduziu a um novo estado de equilíbrio, tá bom? O que acontece em relação a isso daqui, tá bom? Tá vendo que já se encontra em equilíbrio e depois, no instante T, tem uma perturbação, ou seja, vai ter algo de diferente, aquilo que vai deslocar o equilíbrio para algum lado, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o iodeto de hidrogênio no equilíbrio, nós temos uma concentração de 0,07, enquanto de gás hidrogênio e gás iodo, 0,01 no primeiro equilíbrio. Após a adição de um dos reagentes, nesse caso, a gente consegue enxergar que é o H2. Então, nós estamos injetando, nós estamos colocando mais concentração do gás hidrogênio, tá bom? Porque, ó, a gente vai ver que tem um aumento aqui, aí, a princípio não daria para saber, mas como após a adição, né, desse gás hidrogênio, há uma queda de gás iodo, que ele vai, ó, de 0,01, ele vai para 0,007. Tá bom? Enquanto o gás hidrogênio vai para 0,017. Então, a gente sabe que adicionamos gás hidrogênio por essa questão, tá bom, pessoal? Então, a gente tem que ficar ligado, porque as duas linhas, elas se separam. Então, dá para ter uma noção. Apesar de que também aqui está especificando que a gente vai ter uma concentração no segundo equilíbrio maior de gás hidrogênio, tá bom? Então, após a adição de gás hidrogênio, também há um aumento de iodeto de hidrogênio. Olha lá, tá vendo? 0,076 mol por litro. Então, como recipiente de 1 litro, a gente pode calcular essa quantidade aqui mesmo. A gente não precisa fazer questão de volume, tá legal? Então, entenderam o que aconteceu aqui? Então, o que a gente vai ter que analisar? Ele está falando aqui, ó, analisando o gráfico e sabendo que a temperatura e a pressão durante o experimento foram mantidas constantes, podemos afirmar que, pessoal, tá vendo que houve um aumento de 0,01 de gás hidrogênio, tá? Porque, ó, é como se ele fosse de 0,01, ele foi para 0,02. Houve o consumo de 0,003, é só a gente avaliar aqui, ó, em relação a isso. E houve um consumo também de I2 de 0,003, olha lá, eles estão partindo de 0,01, vai vindo para 0,03. Calma que eu também já vou colocar esses valores aqui para a gente começar a analisar. Então, a gente sempre tem que avaliar na proporção. Então, vamos lá. No primeiro equilíbrio, vou até colocar aqui, ó, primeiro. No primeiro equilíbrio, nós temos H2. Nós temos uma concentração de 0,01 mol por litro. De I2, nós temos de 0,01 mol por litro. Então, esse primeiro é o meu primeiro equilíbrio. E a concentração de HI, nós temos quanto? 0,07 mol por litro. No segundo equilíbrio, nós fizemos o que aqui, ó? No segundo equilíbrio, nós adicionamos. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Adicionar, pessoal, também a gente pode fazer por essa abreviação, tá? Adicionamos 0,01 mol por litro de H2, tá certo? Isso eu só tô colocando em palavras aqui para a gente ter uma dimensão daquilo que a gente está falando, tá legal? Então, no início, você viu que ele foi, ó,
o H2, no segundo equilíbrio, ele foi para 0,017. Então, houve um consumo de quanto? Então, se a gente analisar o H2 aqui, ó, nós tínhamos 0,02, porque nós adicionamos, né? Ó, 0,02, menos 0,017, que é o quanto ficou no final do segundo equilíbrio. Então, quanto que foi consumido? Foi consumido 0,003 mol por litro. Tá certo? Então, essa é a quantidade que foi consumida. Do I2, nós tínhamos quanto no primeiro equilíbrio? Você vê que a gente não adicionou, então nós tínhamos 0,01 menos, quanto que ficou o equilíbrio dele? 0,007. Então, quanto que foi consumido? A mesma quantidade, de 0,003 mol por litro. Nossa, esse aqui ficou... Então, ó, mol por litro, tá bom? E de HI, pessoal, nós tínhamos quanto no início? Ó, no primeiro equilíbrio nós tínhamos 0,07, só que aqui, né, só pra gente saber o quanto que foi formado, a gente vai fazer o inverso, porque o HI é produto. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 0,076 menos 0,07. A gente tem que ter essa dimensão. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. É só para a gente ter essa noção. Então, foi formado 0,06 mol por litro. Nisso aqui, pessoal, a gente tem que ter uma noção do quê? Quantidade de proporção. A partir do segundo equilíbrio, tá vendo? Ó, foi consumido 0,003, tanto de H2 quanto de 2, e foi formado 0,006 de HI. Em questão proporção estequiométrica, tá vendo que nós temos 1 de H2, 1 de 2, formando 2 de HI? Então tá certo. Por que eu estou fazendo essas análises aqui? Para alguma coisa, na hora que estiver falando aqui nas alternativas, para a gente ter esse conceito. Tá vendo que a gente foi montando aqui? Só por causa disso. Talvez não seja nem tão necessário isso daqui, mas é só para a gente ter noção do que a gente está fazendo, tá bom? Então, em questão de proporção estequiométrica, tudo que for consumido de H2 e I2 vai ser formado em dobro de HI, tá bom? Então, tá certo. Ó, qual que é o dobro de 0,003? 0,006, tá bom? Então, vamos lá. Podemos afirmar que os valores da constante Kc nos instantes t e t1 são iguais? Vamos avaliar. Vou fazer de uma forma direta, tá, pessoal? Então, vamos lá. No tempo t, vamos calcular. Como que vai ficar aqui, ó? Então, Kc, eu vou até escrever a fórmula aqui, tá? Como que vai ficar, ó? Kc não é concentração de HI elevado ao quadrado dividido pela concentração do gás hidrogênio vezes a concentração do I2. Certo? Então, nós já temos essa constante. A gente vai calcular nos dois instantes com as concentrações que está fornecendo aqui no gráfico, tá bom? Então, como que vai ficar, pessoal? Eu vou fazer de uma forma direta para não ficar enrolando ou perdendo muito tempo, tá? A concentração de HI no tempo t não é 0,07, então a gente vai pegar aqui, ó, 0,07 elevado ao quadrado, dividido por quanto? 0,01 vezes 0,01, tá bom? Quanto que vai dar esse Kc aqui? Se você tiver uma calculadora científica, pessoal, dá para fazer direto, mas caso você não tenha, a gente faz aqui um pouquinho do passo a passo. Então, pega aí, ó, a calculadora 0,07 eleva ele ao quadrado. Vai dar quanto? 0,0049. Quanto que dá? 0,01 ao quadrado, ou seja, 0,01 vezes 0,01. Vai me dar um valor de 0,0001. Constante de equilíbrio vai me dar 49. Então, no instante t, a nossa constante de equilíbrio é 49. Vamos calcular no tempo 1. Só que no tempo 1, ela é o quê?
as concentrações são diferentes. Então, vamos lá, ó. A gente vai calcular, ó, 0,076 elevado ao quadrado dividido por 0,017 vezes 0,007. Tá vendo? Nós temos que calcular essas novas concentrações, que é depois da perturbação. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos ver. Constante de equilíbrio. 0,076 elevado ao quadrado vai me dar esse valor aqui, ó, 0,00577,6 dividido. Pega a calculadora aí, ó, 0,017 vezes 0,007 vai me dar 0,00119. Constante de equilíbrio, pessoal, se vocês fizerem essa conta, vai dar em torno de 48,5. Pessoal, é muito próximo, tá? É muito próximo. Mas por que você fez esse cálculo aqui se a gente poderia ter uma análise mais rápida em relação? Pessoal, a temperatura não se mantém? A nossa constante é influenciada diretamente também na temperatura, tá? Se a temperatura se mantém constante, a nossa constante de equilíbrio vai continuar sendo a mesma, tá? Então, a A tá correta por enquanto. Vamos analisar em relação a isso. Vou até pôr um check aqui para a gente ter uma noção, tá bom? Vamos ler o restante para a gente validar que é a alternativa A. B. A concentração de I2 no equilíbrio inicial é 0,02. A concentração de I2 no equilíbrio inicial é 0,01. Então, não pode ser a B. A B a gente corta, tá? Tá aqui, ó, no início do primeiro equilíbrio. C. No instante T1, a concentração de HI é duplicada? Não. Olha aqui, ó. Ele está de 0,07, ele vai para 0,076. E não é dobrada. Ela tem um acréscimo de 0,006. Aqui, ó. A gente fez isso daqui. Então, essa análise que nós fizemos ajuda a responder a C, porque ela não foi duplicada. Seria duplicada se fosse 0,14. Aí sim, mas aqui não, tá? Então, ó. D. No instante T1, constata-se a presença de 0,07 mol de H2, ou seja, no nosso segundo equilíbrio, nós temos 0,07 nem de H2 e nem de 2. E muito menos também de HI, porque no tempo T1 a gente não tem isso, tá legal? Então não pode ser a D. Porque H2 nós temos 0,017, tá bom? E no instante T, a concentração de H2 foi reduzida à metade. No instante T, onde houve a perturbação, ela foi dobrada e não reduzida à metade, tá? Então aqui, ó, com essas análises que nós fizemos, nós validamos a formação aqui, né? Tipo, que é a alternativa A. Tá certo, pessoal? É um exercício que eu demandei um pouco mais de tempo, mas eu expliquei o passo a passo. Vamos analisar, porque agora vem números, né? Pra gente não perder a linha de raciocínio aqui. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, que eu demandei bastante tempo. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é muito importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Pausa um pouquinho o vídeo, volta a ele, que eu explico bem o passo a passo aqui, tá legal? E se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa de diferente, pessoal, que queira que eu grave uma série, uma dica, curiosidade do mundo da ciência, coloca aí nos comentários também, que eu vou verificar a viabilidade para gravar esses vídeos. E também, se chegou até aqui, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio. Tá certo, pessoal? Eu agradeço todo o apoio e todo o carinho de vocês. Então, até o próximo exercício. Aquele abraço. Valeu!